Ele viveu coisas maiores. A Bíblia vai dizer que ele é o sucessor do profeta Elias, que ele recebeu em dobro a unção do espírito de Elias. E nós vimos na semana passada alguns passos, para vivermos uma vida maior. Quais são esses passos? Alguém lembra aqui os passos da semana passada que nós falamos? Não traz caderno, não traz caneta, tá bem? Eu tinha um hábito. Todos os cultos, minha esposa está aqui, eu levava o meu caderninho e minha caneta para anotar o que o pastor pregava. Primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é que coisas maiores começam quando você se torna mais ciente da presença de Deus sobre a tua vida. Assim como Elias foi tão real ao jogar a capa dele sobre a vida de Eliseu, assim é real a presença de Deus na minha e na tua vida. Nós temos que ter a certeza de que nós estamos trabalhando, a presença de Deus está conosco. Se nós estamos na igreja, a presença de Deus está conosco. Nós estamos em casa, a presença de Deus está conosco. Segunda coisa que nós aprendemos é que nós precisamos ter a consciência do chamado de Deus. Não adianta a gente vir para a igreja, ouvir palavra após palavra, se a gente não ter a noção de que Deus tem um chamado para as nossas vidas. E a terceira coisa que nós aprendemos foi, nós precisamos queimar os arados. Porque coisas maiores só começam quando nós queimamos os arados. Ao queimar os arados, Eliseu estava dizendo assim: eu não tenho mais a possibilidade de voltar atrás, porque o meu trabalho foi queimado. E ele está dizendo o que para Deus? Senhor, daqui para frente é tua responsabilidade. E ele não se arrepende. E a quarta coisa que nós aprendemos foi a avaliação dos riscos. Coisas maiores acontecem quando nós assumimos alguns riscos. Quem aqui foi abrir um negócio, ou foi começar uma faculdade e falou assim: eu não tenho condições, mas eu tive que correr o risco? Tem alguém aqui? Não tem, irmãos? Muitas das vezes a gente precisa correr o risco, e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos para a glória de Deus. Se a gente não assumir os riscos, a gente vai se frustrar. E é tão interessante que o custo de seguir a Jesus é grande, irmão, mas o custo de não seguir era ainda maior. Então você já avaliou isso? Que seguir a Jesus é um risco grande, mas de não seguir é um risco ainda maior. E aí a conclusão que nós chegamos foi que Eliseu tinha um potencial maravilhoso, mas ele só conseguiu ver esse potencial a partir do momento que ele largou a sua vida velha para trás e começou a viver uma vida diante de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a segunda mensagem, que é cave poços. Eu esqueci de trazer algo. Eu separei, esqueci de trazer. Eita glória. Mas é assim mesmo. Amados, quando nós ouvimos uma palavra que nem a da semana passada, tivemos aqui vários irmãos tomando a decisão de uma palavra tão desafiadora, que daqui para frente queria viver algo maior. Nós oramos sobre a vida desses irmãos, eu fiquei muito feliz, principalmente quem está chegando, mas às vezes aqueles que estavam aí há muito tempo somente sentados. E muitas das vezes nós falamos assim: agora eu vou entregar tudo para Deus. Não é isso que a gente fala? Não dá vontade, irmãos, de sair da palavra e falar assim: vou entregar tudo para Deus. Só que eu conheço muita gente, irmãos, que após receber uma palavra maravilhosa, fala assim: eu decido entregar tudo para Deus. Ela deixa de lado, ela esquece. Começa a segunda-feira, ela esquece, terça, quarta, quinta, e a vida dela continua a mesma. Porque muitas das vezes, irmãos, nós tomamos uma decisão assim: eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou participar mais dos cultos, eu vou participar mais das células, eu vou estar mais presente na igreja, eu vou ajudar na porta, eu vou ajudar na limpeza, eu vou ajudar a servir. Só que muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos pôr em prática. Muitas das vezes nós decidimos: eu vou parar de fumar, eu vou parar de ver pornografia, eu vou parar de beber, eu vou parar de falar mal dos outros. Mas muitas das vezes, quando nós saímos da porta para fora, nós não conseguimos pôr em prática. E aí há duas razões, amados, principais para a gente ficar preso. Depois que nós tomamos uma decisão, não conseguimos colocar em prática. A primeira delas: não pensamos grande. Muitas pessoas não conseguem sair daquele lugar porque não pensa. Tem alguém que pensa grande aqui? Irmãos, eu não sei vocês, eu já sonho com uma igreja de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000 membros. Se você tem um negócio, você não pode pensar no seu negócio, só naquele negócio. Pense em algo grande, pense que Deus vai te dar vários e vários negócios. Se você está pensando em fazer uma faculdade, Deus não vai só te dar uma faculdade, Ele vai te dar condições para encontrar um emprego, para chefiar, para fazer o que for. O que você precisa é pensar. Eita glória, vocês estão aqui comigo? Preciso pensar grande. E a segunda coisa, pastor, é que nós não queremos começar pequeno. Opa, deu para entender? Eu tenho que primeiro pensar, mas eu preciso começar pequeno, porque a gente precisa valorizar os pequenos começos. Nós queremos começar um grande negócio já abrindo uma grande empresa.
Nós queremos, sabe, ser chefe sem fazer uma faculdade, sem nos preparar. Nós queremos uma família próspera, mas nós não alicerçamos a nossa família em Cristo. Então eu preciso pensar grande, mas eu preciso começar pequeno. Essa igreja, a pastora falou, essa igreja começou numa casa, numa sala. E olha, hoje estamos avançando, temos uma igreja, mas temos várias casas que estão sendo abertas. Hoje, pela graça de Deus, estamos com um projeto de construir, pela graça de Deus, de avançarmos, de chegarmos, quem sabe lá, a 100, a 200, a 500, a 1000, a 5.000 membros. Mas a gente precisa começar pequeno. Não adianta você falar que no domingo à noite eu vou começar a orar mais. Amanhã eu vou orar 3 horas seguidas. Você não vai conseguir. Comece pequeno. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tem alguém aqui que entendeu essa palavra? Deus é capaz de fazer infinitamente do que você está pensando. Amém? Então vamos lá. Pastor, então vamos lá. Para viver coisas maiores, você precisa pensar grande, não é? Então isso quer dizer que isso é fé. Amados, não basta pensar grande e ficar sonhando sentado no sofá. Muitos de nós queremos pensar grande e ficamos sentados no sofá, só pensando, só planejando e não saímos do lugar. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa colocar a sua fé em ação. Você tem que estar disposto a começar pequeno. Tem alguém aqui que ouviu aqui? A partir de hoje vai começar pequeno, em nome de Jesus. Por favor, saia daqui. Eu vou começar nas pequenas coisas. Então, para viver coisas maiores, você precisa pensar grande, mas estar disposto a começar. Já foi. Amados, porque nós muitas das vezes falamos que somos pessoas de fé, mas nós fazemos de tudo para não precisar usar a nossa fé. Eu dou um jeitinho, Deus, eu te ajudo, Deus, e na hora que Deus estreita você, em vez de você colocar a fé em prática, você não faz isso. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amados. Escute bem o que eu vou te dizer, a visão de Deus pode ser grande para você, mas os passos de fé que você precisa dar tem que ser pequenos. Ninguém constrói uma casa sem começar primeiro com um tijolo. Sonhe grande, mas comece pequeno. O que o Senhor está querendo dizer com isso, pastor? Em geral, um grande sonho sem um pequeno começo não passa de uma ilusão, amados. Não adianta você ficar sonhando mês após mês, ano após ano, e não fazer nada para esse sonho se realizar. A Bíblia diz, irmãos, que não desprezem, lá em Zacarias diz assim, ó, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Amados, nós temos o primeiro passo ali, que foi tirar todo o mato, e Deus já está começando a mandar pessoas em nome de Jesus. Mas se a gente não der o primeiro passo, não vai acontecer nada. Pastor, mas Deus é um Deus de milagre, mas Ele move o milagre através da nossa atitude, da nossa ação. Você quer um milagre dentro da tua casa, no teu casamento, no teu emprego, na tua vida emocional? Comece pequeno. Comece pelos pequenos detalhes, sabe? Lembre-se que uma pequena semente de um grão de mostarda, ela plantada se torna uma grande hortaliça, onde vários pássaros vão lá e pousam nela, mas começa com uma pequena semente. Às vezes queremos sonhar grande, irmãos, não queremos dar o primeiro passo. Não, esse ano eu vou seguir a Jesus, esse ano eu vou me consagrar. Aí você falta nos cultos, você não participa das celas. Fazemos campanha de oração, você não participa. Campanha de jejum, você não participa. Nós vamos para um monte, você não vai. Nós fazemos vigília, você não vem. Aí você quer que as coisas aconteçam na tua casa, meu irmão, minha irmã. Comece pequeno. Pastor, como assim? Davi, amados, começou a sua preparação para ser rei cuidando de ovelhas no pasto. Enquanto ele estava cuidando no pasto, Deus já estava preparando para o reinado. Comece com coisas pequenas. Se você olhar para Moisés, Moisés aprendeu a conduzir o povo pelo deserto, quando ele ainda cuidava das ovelhas do seu sogro em Midian. E aí eu queria que você não ficasse se lamentando das coisas pequenas de agora. Pastor, na minha casa só tem isso.
Pastor, estou fazendo coisas pequenas, eu só ganho um pouquinho. Comece a agradecer e pare de reclamar pelas coisas pequenas que Deus tem te permitido, porque comece pelos pequenos começos, pelos pequenos detalhes. Não murmure do lugar pequeno que você está neste momento. Hoje pode ser pequeno, mas amanhã Deus pode alargar as portas da sua vida. E hoje, através, irmãos, dessa palavra eu queria trazer você ter uma fé como a de Eliseu. Vamos ler então 2 Reis. É um texto muito longo, mas eu preciso ler ele, amados, para que todos entendam. Diz assim: então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias, e já havia acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor juntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? E um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, esses 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Repitam comigo: tragam-me um arpista. Não, mais forte: tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor. Repita comigo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Cavem muitas cisternas. De novo, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, e Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras do cultivo. E no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Diga comigo: e alagou a região. Você entendeu o que você acabou de ler? Amados, quando os reis de Israel, Judá, de Edom, estavam prontos para atacar o rei de Moabe, que era um inimigo terrível, vai dizer, irmãos, a palavra do Senhor, que eles enfrentaram um problema ainda maior. Acabou a água. Imagina, irmãos, no deserto e sem água, vão morrer. E aí é tão interessante que nós aprendemos aqui que aqueles reis, eles tinham se preparado, irmãos, juntou os 3 exércitos. Imagine aquele povo todo para lutar contra um rei. Mas, amados, o que eu aprendo aqui? Não importa quantos reis eles juntaram, quantos soldados eles juntaram, porque só Deus pode mandar a água, só Deus podia abençoar a vida deles. Alguém aqui já viu alguém brotar água? Não. Irmãos, nós podemos fazer muitas coisas, mas somente Deus pode mandar chuva. Só Deus pode mandar chuva. Irmãos, depois de tudo que você possa fazer, você tem que lembrar que uma coisa: só Deus pode vir em teu favor, só Deus pode enviar a misericórdia, só Deus pode enviar a salvação nas células, amados. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amados, eu quero falar aqui para vocês que são líderes de células, auxiliares, vocês que são obreiros, vocês que têm empresa, vocês que são pais, que são mães, vocês que têm os seus afazeres, vocês podem fazer o que for, mas quem manda a bênção é Deus. Amados, há momentos na nossa vida que parece que as nossas forças, eu falei aquela hora, se esgotam. A gente se sente tão vazio, e eu não combinei nada com o ministério de louvor sobre esse louvor. A gente fica seco, no meio de provas tão pesadas, amados.
sítio fica esgotado, sabe? Não temos nada para oferecer para ninguém. Parece que chega, é deserto, é seca, nós vamos morrer. Mas Deus, amados, é Ele quem pode trazer a água para mim e para você. É Ele quem vai trazer o refrigério que você precisa. É Ele que vai te pôr de pé novamente. É Ele que vai entrar com providência na sua casa. É Ele que vai entrar com providência na sua causa, para a glória do nome dEle. Você pode fazer muitas coisas, mas só Deus envia a água que você precisa sobre a tua casa. Então agora, irmãos, vai dizer que esses reis desesperados, eles não poderiam ter consultado Deus antes, mas não consultaram. E é tão interessante que eles agora decidem buscar Deus. Quantas pessoas você não conhece? Você fala assim, ó, ore primeiro, jejue primeiro, ouça o conselho de Deus primeiro. E ela fala assim, eu não vou. E aí ela vai sozinha e quebra a cara. Quantos conhecem pessoas assim? Só levanta. Eu preciso saber a proporção, irmãos, por favor. Ou às vezes somos nós esses. Consulta Deus primeiro, ora primeiro, jejua primeiro, para saber se essa é a vontade de Deus. Aí elas chegam para nós, ora por mim, eu quero ir para a igreja agora, porque o negócio está estreito. Tem alguém aqui que está se identificando com essa palavra aqui, em nome de Jesus? Amados, aí Eliseu, ele é muito ousado. Agora vocês querem buscar Deus? Por que você não consultou o pai, o Deus do pai de vocês? Porque Jorão era o filho de Acabe. Acabe era o esposo de Jezabel. Mas agora ele se torna o rei de Israel e começa a fazer com que o povo de Israel se prostre aos ídolos, principalmente a Baal. E Baal, para quem não sabe, é o Deus da chuva. E eles estavam agora sem água. Por que não pedir a Baal? Eu não sei se você está entendendo. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus de todas as coisas. Não existe Deus da chuva, não existe Deus da providência. Só existe um Deus que é o Deus de todas as coisas. E aí vamos lá. Sabe o que veio à memória, irmãos? Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu vou falar algo aqui que vai doer um pouquinho. Você não pode esperar que Deus abençoe o seu trabalho, a menos que você faça tudo da maneira de Deus. Tem pessoas que Deus manda dizer aqui, Ele quer que Deus abençoe a casa, quer que Deus abençoe o relacionamento, quer que Deus abençoe os projetos, quer que Deus abençoe o trabalho, quer que Deus abençoe os sonhos, mas não tem feito conforme a maneira de Deus. E Deus não abençoa quando não está de acordo com a palavra dEle. Não adianta querer barganhar com Deus, a menos que você faça tudo da maneira de Deus e da palavra de Deus. Você não vai ver a chuva descer sobre você. Não prometa para Deus que você vai pegar firme com Deus e na próxima semana você não faz isso. Pastor, por que o Senhor está falando assim? Porque muitas das vezes nós somos assim, amados. Mas aí vai me dizer a Bíblia que Eliseu pede para vir um arpista. Pastor, mas eles precisavam de água e Eliseu pede o quê? Um arpista. Oh, imagine, o povo lá, o exército lá, os reis lá, e agora Eliseu quer ouvir um louvor. Hein, diácono? Eliseu quer ouvir um louvor. O povo quase perecendo, morrendo de sede, ele quer ouvir um louvor. Pastor, por que isso? Vai dizer a palavra do Senhor, que quando ele começa a ouvir a harpa, quando o arpista começa a louvar, o que a palavra do Senhor veio até Eliseu? Não sei se você está entendendo. Você precisa adorar o Senhor na tua casa. Tem pessoas aqui que chegam depois do louvor porque nem gostam do louvor. Você precisa viver uma vida de louvor. Em vez de ficar ouvindo notícias, coloque o louvor na tua casa. Adore o Senhor, porque é quando você adora o Senhor que a palavra dele vem para você. Eu fico feliz quando eu chego em ambientes, seja de trabalho ou algumas visitas, e a pessoa está ouvindo louvor, porque o louvor atrai a presença de Deus. O louvor atrai a presença de Deus. Eu conheço uns doidos que estão lavando louça, está ouvindo louvor. Está limpando a casa, está ouvindo louvor. Está lavando o banheiro, está ouvindo louvor. Está lavando o carro, está ouvindo louvor. Tem alguns doidos aí em nome de Jesus aí? É isso, amados. Porque quando a gente ouve o louvor, a palavra dele vem até nós. É lindo isso, amados. Por isso que Eliseu pede um arpista. E é tão interessante que olha só, versículos 15 e 17.
Vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor. Quem que falou? Eita, vocês estão aqui comigo? Não dorme não. Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Irmãos, a chuva vem quando o tempo muda, não é isso? Começa o vento forte. Mas a Bíblia vai dizer que eles não iam ver vento, não ia mudar o tempo, e o vale ia ficar cheio de águas. Que maravilha de palavra, amados. Porque eles foram consultar a Deus e queriam ouvir a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Quem aqui veio essa noite para ouvir a voz de Deus aqui? Levante a mão, por favor, em nome de Jesus. Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Assim diz o Senhor para você: cave poços que vai vir muita água, muita bênção sobre a tua vida, no nome de Jesus. Não é para isso que nós estamos na igreja? Claro, louvamos a Deus, oramos, mas a principal parte que nós vamos à igreja é para quê? Para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente vem para a igreja e não fala assim: Senhor, quero ouvir a tua voz. A gente chega de qualquer jeito. Eu, quando saio de casa, irmãos, eu falo assim: Senhor, o que o Senhor deseja fazer na minha casa? O que o Senhor quer fazer na minha vida pessoal? O que o Senhor quer fazer no meu ministério? Nessa causa que está difícil, impossível, me ajuda, Deus. Fala comigo, Deus. Saia de casa dessa forma, irmão, para que Deus fale com você através da palavra dele. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu fala para os reis: encha esse vale de poços. Pastor, mas precisa de água e tem que cavar poço. É a primeira coisa que nós aprendemos: cave poços. Os reis, irmãos, queriam um milagre, e eles receberiam um milagre. Só que primeiro Deus fala para eles fazerem o quê? Fazer o quê? Cavar poços. Sabe o que Deus estava querendo falar para eles? E aí Deus está falando com alguém aqui essa noite. Alguém veio aqui essa noite pedindo uma palavra de Deus, e Deus está falando para você: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou abrir, eu vou entrar com providência, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou transformar. Mas Deus está falando aqui essa noite: se vocês realmente crêem que eu vou fazer o que eu disse que faria, então cave poços. Sabe o que Deus estava falando assim, ó? Mostre-me a tua fé, porque aí eu vou cumprir a minha fidelidade da minha palavra contigo. Deus está falando com você aqui: eu vou realizar um milagre. E comece a cavar poços, comece a cavar poços, comece a cavar poços, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer na tua vida, no nome de Jesus. E olha só, irmãos, vai dizer que no dia seguinte, no versículo 20, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Deus mandou a água ou não mandou, amados? Deus mandou ou não mandou? Mas primeiro eles tiveram que cavar os poços ou não tiveram? Se eles não tivessem cavado o poço, os poços, o que tinha acontecido? Não tinha mandado água, porque Deus primeiro espera a nossa fé, a nossa obra, a nossa ação. Muitas das vezes a gente está esperando o milagre está aqui, ó, para ser derramado, só que nós não damos o primeiro passo. Se você lembrar, o mar só abriu depois que Moisés deu o primeiro passo. Tem alguém aqui que está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus vai fazer, creia nisso, só que Ele está pedindo um ato de fé seu essa noite aqui. A água veio, amados, como prometido, e não era o que todos nós precisaríamos naquele momento, que eles precisariam. Amados, a primeira instrução de Eliseu é: cave poços. Um princípio que eu aprendo aqui, irmãos: só Deus pode enviar chuva. Olha só, somente Deus pode enviar chuva, mas Deus pede que eu e você faça o quê? Cave os poços, amados. Deus espera que você dê o primeiro passo, nem que seja meio simples, a coisa que ninguém vai perceber, mas dê o primeiro passo para Deus. Pastor, eu não tenho orado. Comece a orar 10 minutos pelo teu filho, comece a orar 10 minutos pelo teu casamento, comece a orar 10 minutos pelaquela porta aberta, comece a orar 10 minutos pelo teu relacionamento, comece a orar 10 minutos pelos projetos e os sonhos. Comece pequeno. Tudo depende de você? Não. Porque a chuva é a especialidade de quê, amados? De Deus. Mas Deus falou o que para ele? Cave poços. Aprenda uma coisa, essa frase eu achei muito linda.
A diferença entre uma visão e um sonho é a coragem para agir e a fé para começar. Eu vou repetir para que você entenda e leve isso para a tua vida, seja ela espiritual ou o que for. A diferença entre uma visão e um sonho é a coragem para agir e a fé para começar. Sonho só fica na mente, amados. Visão não é algo que Deus te mostrou e você precisa começar. Será que você tem fé para começar a cavar poços hoje, aqui em nome de Jesus? Eu quero sair daqui e começar a cavar poços. Na real, eu comecei sexta-feira, amados. Foi difícil. Porque assim que eu voltei, eu falei, Jesus amado, o diabo é sujo. E às vezes a gente cai na armadilha. Nós mesmos, não tem nada a ver com os outros. Porque quando eu estava preparando essa palavra, amados, o diabo, o Deus, ele não vai falar primeiro com os outros, ele precisa primeiro falar comigo. E aí a gente precisa tomar algumas atitudes, e às vezes a gente ainda volta atrás naquilo que nós falamos. Eu vou te falar algo diferente aqui de Deus nessa noite. Você quer ver um mover poderoso de Deus sobre a tua vida? Eu vou perguntar de novo, você quer ver um mover poderoso de Deus sobre a tua vida? Eu quero, amados. E aí eu vou te responder. Ele ordena para você. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não precisa ver para começar a fazer. Você não precisa ver para começar a cavar. Você não precisa ver para começar a dar o primeiro passo. Eliseu, amados, tinha certeza absoluta que ele ia cavar os poços, a água ia vir. Será que você tem a certeza que no teu negócio você vai começar a fazer algo diferente e a prosperidade vai chegar lá? No teu casamento você vai começar a fazer algo para Deus e o teu casamento vai começar a mudar? Você crê que Deus tem coisas maiores para a tua vida? Mas você crê a ponto de cavar vários e vários poços, várias e várias cisternas sem ver água? Porque fé é isso, irmãos. Fé é você pegar pá e sem ver nada e começar a cavar. Esses dias eu e minha esposa recebemos uma palavra da Sara bem assim: pai, vocês são doidos, vocês têm muita fé. E aí eu vou compartilhar com a igreja, eu não tenho vergonha disso. Os irmãos sabem que a igreja não tem dinheiro, irmãos. Todo mês a gente tem passado um perrengue, mas Deus tem feito a obra dele. E aí, irmãos, chegou as máquinas lá e nos ligaram. Nós cheios de dívida, conta negativa, tanto a nossa como a da igreja. E aí nos falaram, vai passar o caminhão aqui, vocês não querem passar? Eu falei, rapaz, como que eu vou passar o caminhão? Não estou tendo condições, nem às vezes de pagar a prestação, está numa luta aqui. Está aqui minha esposa de testemunho. Mas eu estava vindo para São Miguel, acho que eu ia visitar não sei qual irmão. Falei, eu vou passar lá. Aí eu passei, eles estavam lá e o Espírito Santo falou assim, precisa mexer no seu, porque depois não sabe quanto que vai voltar essa máquina aí. E o valor era um pouquinho alto, irmãos. E aí eu liguei para minha excelentíssima esposa, precisa passar uns 15 caminhão aqui. Aí eu falei, não temos limite para isso. Aí eu falei, mas se passar uns 5 já ajuda. Eu conversei com o pessoal aqui, já dá para nós começar. Aí ela falou assim, bem, vamos para cima. Vamos para cima porque Deus vai prover. E aí, irmãos, o limite do cartão era só isso. Por isso que eu tive que esperar, né? Era só isso que dava, não vou falar valores. E aí, irmãos, nós passamos lá o caminhão e na hora de passar o cartão teve um juros. Eu falei, eita, não vai passar. E passou, raspa. Aí eu cheguei em casa, a Sara falou assim, vocês são doidos. Eu falei, por quê? Porque em casa o negócio está estreito, vocês com um monte de conta atrasada, o negócio, e vocês tem muita fé. E aí, irmãos, nós fomos lá e depois os irmãos veio nos abençoar, nós limpamos lá no terreno. E aí Deus já preparou alguns carrinhos lá. Porque eu creio que Deus vai prover. O que eu estou querendo dizer para você? Pastor, é doido? Não, irmãos, a gente precisa olhar, porque lá na frente a gente vai precisar. Se a gente não der um passo de fé agora, lá na frente Deus não vai prover. Porque se Deus abençoou, Ele vai capacitar, Ele vai mandar pessoas, Ele vai mandar recursos, Ele vai levantar a mim e a você, irmãos. Então não é loucura, nós estamos fazendo para a obra de Deus. E graças a Deus já está sendo usado. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Aí a minha pergunta para você é: quais os pequenos passos que Deus está te pedindo para você dar essa noite, para que você possa viver coisas maiores? Quais são? Sabe, traga a memória. Quais os poços Ele está pedindo para que você cave essa noite? É no casamento? É na vida financeira? É em devolver os dízimos, as ofertas? É em orar mais, é em jejuar mais? É em ganhar almas? É algo que está amarrado? O que você precisa cavar essa noite?
Porque até que a chuva caia, irmãos, cave poços. Faça o que estiver ao seu alcance. Porque o demais Deus se garante. Eu creio com você que talvez eu e você não vamos ter o relacionamento que Paulo tinha com Deus. Eu sonho um dia ter, é muito difícil. Mas eu preciso começar pequeno. Ninguém reconstrói um relacionamento destruído da noite para o dia. Ninguém, irmãos. Porque a gente precisa começar pequeno. Orando 10 minutos pelos nossos filhos, pelos esposos, pelas esposas, pelos nossos parentes. Conversar com Deus, devocional. Ninguém começa a fazer um devocional de 3 horas no primeiro dia. Primeiro dia você vai ler um capítulo, vai dar tanto sono, mas é assim que se começa. Segunda coisa que nós aprendemos, Eliseu não falou assim, cave um poço, ele falou, cave muitos. Eita, já está no terceiro? Isso, meu lindo. Cave muito poços. Imagina, irmãos, não tem água, cava só um pocinho, não, cave muitos poços. Porque eu aprendo aqui, irmãos, se realmente nós cremos que Deus é um Deus grande, um Deus de abundância, disposto a abençoar as nossas vidas de formas maiores, por coisas maiores, maiores do que nós imaginamos, nós devemos cavar um poço ou cavar vários poços? Ei, Deus mandou dizer para alguém aqui, se você tiver fé, Deus vai fazer coisas maiores na tua casa, no teu negócio, na tua vida, na tua empresa, naquilo que você começar. Coloque a fé grande num Deus grande. A minha pergunta é, quantos poços você está disposto a cavar? Porque cavar não será em vão, amados. Eu creio que já está na agenda de Deus um mover, irmão, sobre as nossas vidas. Já está na agenda de Deus uma chuva de bênçãos sobre a vida dessa igreja. Já está na agenda de Deus uma chuva de multiplicação na vida dessa igreja. Já está na agenda de Deus uma chuva de vida financeira para nós construirmos aquilo que é para a glória dele, irmãos. Mas eu declaro sobre a tua vida, já está um mover na agenda de Deus sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos em nome de Jesus. Como nós vamos fazer obras maiores, maiores do que Jesus realizou, se nós não conseguimos fazer a diferença, cavar muitos poços, irmãos? Muitas das vezes porque nós não estamos vendo os sinais da chuva, do vento, o tempo mudando, as nuvens, aí nós não queremos cavar os poços. Ei, a fé não é para qualquer um, amados. A gente precisa crer que mesmo em silêncio, mesmo sem sinais, Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor. Pastor, eu oro há 5, 10 anos e nada acontece. Continua orando, continua jejuando. No silêncio Deus está trabalhando em teu favor. Quem tem fé, irmãos, tem que pegar a enxada e cavar poços. Sabe? A gente precisa sonhar grande, mas começar pequeno, amados. A minha pergunta é, será que você ainda lembra, irmão? Irmã, será que você ainda lembra a visão de Deus para a tua vida? Que Deus lá no começo te chamou para ser ministro, para pregar, para ganhar almas, para louvar o nome do Senhor. Será que você não está esquecendo do chamado de Deus na sua vida? E por isso as outras coisas estão empacadas, porque você não cava os poços. E não é um poço, é muitos poços. A Bíblia vai dizer que quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Se voltar para trás vai ser pior, amados. Talvez você fique desanimado ao ver os outros avançando, mas esquece que aquela pessoa que está avançando, quantos poços ela está cavando sem você ver? Aquele lá subiu agora no emprego, mas quanto tempo ele está orando? Quanto tempo ele está se preparando? Aquele ali agora já é isso, aquilo, mas quanto tempo ele não está cavando poços? A gente só quer olhar o momento, mas a gente sabe o que a gente passa por trás dos bastidores, amados. A gente sabe quanto choro, quanta luta.
Lembre-se de uma coisa: se você fizer o que você pode fazer, Deus fará o que só Ele pode fazer. Então o recado aqui, irmãos, nessa pregação, é para que eu e você possamos fazer a nossa parte. Pastor, se eu preciso orar mais, a partir de hoje ore mais. Eu preciso jejuar mais, a partir de hoje jejue mais. Eu preciso estar mais firme na presença, fique mais firme. Eu preciso estar mais presente na minha casa para educar os meus filhos, fique mais próximo dos seus filhos. Eu não estou falando só de vida espiritual. Talvez você só pense no trabalho e seus filhos estão aí largados, sendo educados pelo celular, pelo YouTube. E às vezes Deus está pedindo para você estar mais próximo deles. Talvez você está numa situação em que olha e não tem recursos nenhum. Sabe, nada, nenhum recurso. Eu quero garantir aqui por meio da palavra de Deus, da autoridade não minha, mas da palavra de Deus, mesmo que você não tenha recursos, é aí que Deus vai fazer brotar água sobre a tua vida, no meio de muitos poços cavados, em nome de Jesus. Amados, não parece ridículo? Noé nunca tinha chovido antes. Noé recebe uma palavra de Deus e começa a construir uma arca. Sabe, ridicularizado, eu creio que as pessoas passavam e zombavam dele, mas na hora que a chuva desceu, ele glorificou o nome de Deus, e a casa dele foi salva através da vida dele. Parece ridículo agora cavar poços, mas lá na frente as pessoas vão glorificar o nome do Deus que nós servimos. Concluo, amados. Eu ia trazer uma pá aqui essa noite. Na real eu queria trazer várias pá. Só que eu fiquei pensando, é muita pá, né, para trazer. Nem na peru ia caber tanta pá assim. Mas eu queria que você tivesse uma pá imaginária. Sabe? Vamos usar a nossa imaginação. Sabe, vamos tentar raciocinar. Começar a cavar. Como eu falei, eu não sei qual área que você precisa cavar poços essa noite. Sabe? Mas não cave um poço, não, cave vários. Sabe, encha a sua vida de poços. No relacionamento, cave poços. Na vida financeira, cave poços. Na vida emocional, cave poços. Na família, cave poços. Na vida espiritual, cave poços. No ministério, na igreja, cave poços. Se coloque de pé, por favor. Você crê que Deus tem um chamado para a tua vida em nome de Jesus? Eita, só tem um irmão lá fora. Você crê que Deus tem um chamado para a tua vida em nome de Jesus? Deus tem um chamado para você viver algo sobrenatural, para você desfrutar de frutos extraordinários. E aí Deus está falando assim: cave poços. Eu não sei se você precisa ativar o teu chamado de novo, a tua fé, a tua vida espiritual essa noite, porque Deus quer te usar para um grande mover, para você ser uma voz nessa geração. Eu não sei se Ele tem falado para você atuar na transformação da sua comunidade, da sua igreja. Então cave poços na comunidade, cave poços na igreja. Eu tenho falado para os jovens: vocês já se perguntaram por que vocês ainda moram aqui? Porque Deus quer alcançar esse local. A portelinha não é do inimigo, a portelinha é do Senhor. Eu tenho falado isso para eles. Você já se imaginou, você que mora no União de Vila Nova, porque você ainda está aqui? Porque Deus quer usar você para alcançar a União de Vila Nova. Então comece a cavar poços, comece a abrir a tua casa para uma casa de Cristo, para uma célula, porque é lá que vai cavar poços, lá e vidas serão salvas. Eu não sei, talvez você tenha um chamado. Talvez Deus levante aqui youtubers, na mídia, sabe, no louvor, na pregação, ou seja, no teu trabalho. Só cave poços. Eu te desafio essa noite aqui, sabe, a cavar um poço. Terminei o poço, pastor, vou cavar outro poço. Eu terminei outro, vou cavar outro poço. A minha pergunta: será que nós temos cavado poços hoje? Porque a Bíblia diz lá em Filipenses, Efésios 3, 20 a 21,
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Então a minha palavra para você é: cave, dê um pequeno passo de fé, amados. Vamos cavar poços. Então quando nós começamos a abrir o local, a cavar poços, nós estamos abrindo espaço para Deus abençoar, para Deus realizar o milagre. Aonde você precisa cavar poços essa noite, para Deus realizar o milagre na tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Qual é a área que Deus quer fazer isso? Pastor, eu preciso liberar um perdão para alguém, eu preciso visitar alguém. Liga para alguém, irmãos. Convide alguém para a tua célula, ou a célula que você participa. Ou se não, comece jejuando por alguém. Sabe, comece um poço e depois, continua cavando outros poços, e todos vão ficar cheios. Amém? Amados, antes de terminar, eu quero repetir. Até escrevi isso. Talvez você esteja como aquele povo no deserto, aqueles reis e aquele exército estava quase morrendo, porque há momentos sim que as nossas forças parecem que se vão, amados, se acabam, nós nos sentimos vazios, secos, nós ficamos realmente esgotados, e nós muitas das vezes não temos o que oferecer para ninguém, amados. Mas eu quero te dizer que essa noite, se você se decidir a cavar poços, o Senhor vai derramar água sobre a tua vida. Aí a minha pergunta para você é: você quer que Deus derrame a água sobre a tua vida? Você quer que Deus derrame água sobre o teu coração, sobre o teu casamento, sobre os teus familiares, sobre os teus projetos, no nome de Jesus? Faz chover. Então peça isso essa noite. Faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Você não está entendendo, você precisa pedir a chuva. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Abra as comportas do céu e faz chover. Declare isso mais forte, igreja. Faz chover. Abra as comportas do céu e se pedimos, Jesus virá como chuva e descerá. Peça isso. Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Chover, abra as comportas do céu. Diga isso. Se pedimos, Jesus virá. Eu creio, amados. Como chuva descerá. Peça chuva, peça chuva. Jesus irá. O que você tem que fazer? Então clame, então grite, então chame por Ele. Feche os teus olhos, por favor. Abra as comportas do céu. Oh Deus. Eis aqui, amado, teu povo, disposto a cavar poços.